Hello, hello, meu povo! Vamos começar agora o nosso primeiro BiasoCast agora. E eu quero desejar a vocês boas-vindas. Eu sou a Bianca Biaso. Eu sou o Tário Biaso, Nós somos casados já há 3 anos. 3 anos? 3 indo para 4. 3 anos e juntos há 6 anos. Nós já empreendemos juntos há 4 anos. Então, vem com a gente que a gente tem muita coisa para poder te ensinar. Bora lá! Casal que empreende junto realmente cresce junto? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar desvendar aqui hoje. E eu, na minha humilde opinião, é um depende. Assim, eu acho que não é uma verdade que nós temos, que é uma verdade absoluta de que é sim ou não. Eu acho que depende muito do casal, né? Sim, concordo com isso. Porque já vi vários casais dando certo, mas também já vi vários casamentos acabando por conta disso. Então, tem algumas coisas que nós vamos discutir aqui hoje, falar aqui um pouco hoje. E a gente quer esclarecer para vocês como nós fazemos, como nós pensamos. Nós não temos o mesmo pensamento em algumas coisas, tá? E isso é muito importante. Você respeite outra pessoa, respeite o seu cônjuge, porque assim você consegue. Esse eu acho que é um dos pilares, aí eu concordo, que eu acredito que é um dos pilares que mantém essa frase como sendo verdadeira. É porque, assim, eu acredito que depende porque nós convivemos 24 horas juntos. Das 24 horas do dia, 30 a gente tá junto. Não tem nem como. E isso acaba sendo um problema para muitos casais. Para a gente nunca foi um problema, né? Porque desde quando a gente começou a namorar, a gente já começou a conviver muito junto. E depois, quando a gente foi morar junto, ele sempre trabalhou de home office. Então, assim, acho que isso foi uma coisa que meio que foi treinando a gente para poder ter essa convivência no trabalho. E mesmo eu trabalhando de home office, a gente sempre esteve junto porque eu também trabalhava de home office. Então, assim, não tinha como, né, gente? Ou convivia ou convivia. Então, essa convivência é uma convivência ao mesmo tempo difícil, mas ao mesmo tempo muito boa. E eu creio que tem algumas questões que surgem nessa convivência, que uma delas, além dessa convivência de 24 horas juntos, é a resolução de problemas. Porque problema é o tempo inteiro, gente. É o que mais tem dentro de um casamento, é o que mais tem dentro de uma empresa. Então, assim, você junta problema com problema e você tem que solucionar o negócio, né? E você precisa aprender a separar, né? Separar com quem você está conversando. Você está conversando com o seu sócio, você está conversando com o seu marido, né? Você está conversando com quem ali? Eu acho que essa questão do respeito ela é muito importante e ela é gradativa. No começo, a gente não tem muito discernimento, porque no começo de um negócio você acaba começando, 24 horas trabalhando, 24 horas fazendo tudo por conta da empresa, vendas, marketing, tudo. E acaba que se você não tem um controle de com quem você está conversando, se é com seu marido ou se é com seu sócio, acaba que gera alguns conflitos que precisam ser resolvidos e conflitos da sua empresa ou do seu negócio entram dentro do casamento onde não deviam. Eu acho que esse é o principal ponto de quem está começando o negócio, quem está pensando em empreender, mesmo dentro de casa, tá? A gente empreendeu junto, mas no começo eu trabalhava em outra empresa. Uhum. Eu trabalhava com tecnologia em outra empresa, mas o tempo que eu tinha, a gente sentava e conversava sobre a nossa empresa. Sim. Então, ficou naquela, né, de, poxa, das 9 às 18, eu trabalhava com tecnologia. Das 18 em diante, trabalhava dentro da empresa. Enquanto a Bianca ficava das 9 às 9 por conta Existe da empresa. um choque de ego aí, né? Porque quando você tem opinião diferente da pessoa, tudo vira motivo de briga. Então, se você não souber separar o que é um problema da empresa, gente, e é uma linha muito tênue, porque isso é muito difícil. Não adianta a gente falar assim que tem como você separar 100% da sua vida pessoal, da sua profissional, quando você trabalha no seu cônjuge, porque não tem. Isso é uma maior Não, não mentira que tem. separa. Não separa. Não adianta, não. Na hora que você está no jantar, você vai falar sim de negócio. Na hora que você está dentro da empresa, às vezes você vai falar sim de uma coisa pessoal sua. É isso, gente. Não tem como. Quando você está com o seu cônjuge na empresa, você convive junto ali, e você vive junto ali. Você não tem escolha.
Não Sim. tem escolha. E eu já vi, eu mesmo, a gente colocou algumas regras e quase todas as vezes nós quebramos essas regras. Então, Não o dá quê? certo, não adianta. Vamos sentar no jantar, vamos jantar os dois, nós não vamos falar de empresa. Aí Já. vamos deixar os telefones longe, não vamos falar sobre nada. Em algum momento isso vai existir. A gente Sim. fala sobre empresa, isso é normal. Lógico que tem que ter limite, né? Porque, por exemplo, não adianta também a gente sentar pra gente jantar e um jantar de casal virar um jantar de negócios. Então, assim, logicamente a gente não vai sentar e a gente vai falar somente sobre viagem. A gente vai falar sobre a nossa vida, a gente vai fofocar, falar da vida dos outros, Não. fala assim, a gente vai falar um monte de coisas, né? Então, assim, precisa ter esse limite. Mas uma coisa é você sentar com o seu cônjuge, você falar sobre N coisas e também, e a outra coisa é você sentar e falar apenas sobre negócios. Então, assim, isso acaba que faz você deixar de ser uma esposa, deixar de ser um marido e se torna apenas um sócio dentro da sua casa. Isso é o perigoso entre os casamentos, que isso, infelizmente, é o que mais faz casamentos acabarem quando os cônjuges trabalham juntos. Um outro problema que eu vejo muito grande é sobre questão de funções. Quando o nosso cônjuge, né, é o nosso sócio, a gente acaba querendo exigir muito mais do que a gente exige de qualquer outro tipo de colaborador, porque você tem mais intimidade com a pessoa. Você cobra a pessoa, isso é normal. Você espera que ela E você pode falar de formas diferentes que você poderia falar, por exemplo, com um colaborador. Então acaba que isso te dá espaço para você exigir mais dessa pessoa. E assim, eu, por exemplo, nós somos dois opostos aqui, porque o Tyler, ele é a paz do Senhor, eu já estou, assim, extremamente agitada, extremamente, assim, acelerada com as coisas, e o dia inteiro eu brigo com ele por conta disso, porque eu quero as coisas no meu tempo. E ele tem um tempo dele. Ele tem um tempo dele, gente. o mais tempo dele é importante, diferente de todo mundo. o mais importante é que vocês dois, pessoas que estão empreendendo juntas, nós estamos aqui falando de casais, mas talvez são amigos, tá? Se isso acontecer também, definir tempo, definir função e deixar isso muito bem claro. Por exemplo, a Bianca falou que eu tenho o meu tempo. E é normal eu ter o meu tempo, assim como ela tem o tempo dela. Ela pede 10 coisas ao mesmo tempo. Não são para serem feitas as 10 coisas no mesmo período de tempo. Mas ela lembrou daquilo, ela pediu. Então, comecei a listar. E a perguntar também, Uma né? dica, ter agenda. Isso é muito importante. Entre nós funcionou muito, não somente entre nós, mas dentro da nossa empresa funcionou muito. Criar a agenda, ter uma agenda física mesmo. Eu funciono com a agenda física. Ele é mais da tecnologia, é mais digital, ele gosta de outro tipo de agenda. Mas mesmo assim eu fiz ele ter uma agenda física, porque que eu consigo ir lá e anotar. Escrever. Eu quero que você faça isso. Então, assim, isso ajudou bastante no que a gente estava tendo de problemas aqui dentro. Porque, igual ele falou, a gente precisa definir funções. E quando uma coisa não era feita no meu tempo, eu queria passar na frente dele e fazer. Resolver. E não era função minha. Assim como algumas coisas também, que às vezes é função de um colaborador, eu quero passar na frente e resolver, porque eu sou mais acelerada. Então, isso acaba me prejudicando, porque eu acabo me sobrecarregando também. Então, definir função e respeitar esse tempo, para mim, é a maior dificuldade do mundo, porque eu sou extremamente agitada. E eu venho de tecnologia. Tecnologia, a gente tem o tempo para trabalhar. Então, se a gente definiu que vão ser 2 semanas, em 2 semanas a gente vai entregar aquilo que a gente definiu. Já em um negócio, 2 semanas é um espaço muito longo de tempo. Você decide definir algo em um dia, você precisa definir algo em 1 hora. Então, isso eu aprendi muito com a Bianca. Era o quê? Não é o meu tempo. Mas só que também não é o tempo dela acelerado fazer as 10 coisas ao mesmo tempo que eu não vou conseguir fazer. Não sei se é o caso dos homens aí conseguir fazer isso. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, falar e dar café para ela. Mas ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Sem problema. Mulheres, nós conseguimos, a gente consegue fazer isso. E isso foi, sim, problema para nós. Você tá conseguindo? Até que nós resolvemos o problema. Mas assim, eu vejo que esse é um... Eu vejo que esse é um problema
Isso é um problema muito grande e principalmente dos casais. Sim. Porque as pessoas, quando casam duas pessoas são muito ativas, elas vão atritar em algumas coisas. Uhum. Quando casam duas pessoas são muito calmas, tranquilas, provavelmente elas vão atritar uma com a calma da outra. Mas, na maioria das vezes, é um que é agitado e o outro é mais calmo. É um que gosta, é um que passa calor o dia inteiro e o outro que sente frio mesmo estando 30 graus. Então, encontrar esse equilíbrio é muito importante para que se mantenha o negócio e se mantenha também o casamento. Respeitar o espaço, né? Então, assim, se o seu parceiro ele tem essa função na empresa, deixa ele ter essa função na empresa. Aqui, a parte comercial, criativa é toda minha. Ele não entra nisso, até porque ele nem conseguiria entrar nisso, porque quem é a expert nisso sou eu. Agora, na parte de tecnologia, na parte, por exemplo, de financeiro, gestão, já é ele. Né? Eu, pela minha personalidade na parte de tecnologia, eu não me arrisco, eu detesto, mas na parte, por exemplo, de gestão e de financeiro, eu vivo dando pitaco. E é uma coisa que a gente tem que se policiar, porque, como eu disse, eu quero que as coisas sejam feitas no meu tempo. E é uma coisa que, ao mesmo tempo que eu faço, eu já falo, opa, deixa eu dar uma segurada aqui. Porque a gente tem que ponderar o que é mais importante. Você salvar ali o seu casamento todos os dias, que eu falo, todo dia você salva seu casamento um pouco, ou você colocar ele à prova todos os dias. Então, assim, todos os dias você precisa fazer essa escolha, né? O que você quer fazer. Porque não adianta. Quando você trabalha com o seu cônjuge, você tá tudo misturado, gente. É casa, trabalho, é tudo junto. Então a escolha é sua. E para isso, nós pensamos em algumas dicas para poder melhorar a vida dos casais que trabalham juntos. Sim. E as dicas elas vão muito em cima daquilo que a gente já falou aqui, só que a gente não falou explicitamente como dica. A gente Sim. trouxe problemáticas, né, que existem. Exato. E se tem mais alguma problemática, eu quero que você deixe aqui no comentário, inclusive. Né, qual que é o problema que você enfrenta com o seu cônjuge? E a gente vai fazer depois outros vídeos, onde a gente vai tratar dessas problemáticas também, de forma mais específica, né? E para a gente poder falar como na nossa convivência, que hoje em dia é uma convivência muito saudável, muito tranquila, a gente consegue lidar muito bem com empresa, casa, trabalho, tudo junto. Ainda não temos filhos, né? Mas eu até acredito que quando tiver, eu acho que não vai ser um problema. Justamente porque a gente aprendeu a conviver, aprendeu com isso. E a gente pode ajudar vocês em algumas coisas. A primeira dica é definir função. Como a gente havia falado, se o seu parceiro ele é bom em uma coisa, deixe ele ser bom naquela coisa. Não entre naquilo ali. Deixe ele ser bom sozinho naquilo ali. E você não precisa entrar naquilo, não precisa dar pitaco. E eu tô falando, gente, tô falando pra mim mesmo. Eu dou pitaco mesmo, eu falo mesmo. E quando eu vejo, eu já falei, porque, como eu disse, eu sou bem agitada, então eu tenho esse problema. Mas a gente tem que se policiar, né? A gente tem que se policiar, a gente tem que falar, opa, aqui é meu espaço e ali já é o espaço da outra pessoa. Mas né? existe um pitaco que é muito importante também para vocês aí, para a pessoa que é mais calma, tá? Na maioria das vezes, as pessoas mais calmas, elas têm dificuldade em pedir ajuda, em pedir o pitaco. E a pessoa mais agitada chega dando pitaco. É muito importante que você peça ajuda também. E que a pessoa do pitaco, além dela falar, mas ela não chegue ali mandando com esse. Nós vamos falar de respeito, tá? Essa Sim. parte de mandar. É uma frase que eu falo assim desde sempre, quem me conhece sabe que não é o que você fala, é como você Como você fala. fala. Então, você pode mandar a pessoa ir a merda, mas com muita classe, entendeu? Então, assim, tudo depende de como você fala. Se você pode chegar mandando, olha, por que você não fez isso? Brigando com a pessoa, mas falar assim, olha, aconteceu alguma coisa que não conseguiu ser feito no momento, na hora, como que a gente pode fazer? Como que a gente pode resolver? Então, tudo muda como outra pessoa recebe, né? Então, guardem isso para vocês, né? Não é o que você fala, é como você fala. Sim. E além dessa questão de função também, na maioria das vezes, quando a empresa está crescendo, os donos, eles têm várias funções ali dentro. E uma das coisas que fez com que nós tivéssemos mais tranquilidade para poder fazer as nossas coisas é sim terceirizar. Sim. Terceirizar como?
você definir as funções dos seus colaboradores e então entregar para eles. Gente, é delegar, não é delargar. Você não vai entregar para a pessoa e não vai medir, não vai ver o resultado. Pelo contrário. Mas você vai estar ali, você delega a função, e isso foi muito difícil para mim no começo. Até mesmo em tecnologia, quando eu trabalhava em outras empresas, eu entregar um código para a pessoa fazer, se ela não fizesse do meu jeito, era doloroso para mim quando eu via. Só que, gente, isso independe. O resultado é o principal. E foram alguns anos até eu aprender isso. Eu precisava delegar e que eu não daria conta de fazer o mundo, assim como também aqui dentro da empresa. Ou você delega ou você estagna. Exato. É escolha. Porque não adianta, gente. A empresa, para ela poder escalar, ela precisa ter mais braços trabalhando dentro dela. Ela precisa ter pessoas trabalhando dentro dela. E se você tem pessoas trabalhando dentro dela, você precisa delegar para essas pessoas as funções. Precisa passar para ela. Então, é uma coisa que eu nunca tive muita dificuldade em delegar. O Caio já teve mais essa dificuldade. E eu sempre brigava muito com ele. Por que você não passou isso para o fulano de tal fazer? Né? Por que você gastou o seu tempo? Porque o seu tempo, ele é precioso. E existem coisas dentro de uma empresa que apenas os donos, ali, os proprietários, eles conseguem fazer. Algumas decisões que só nós conseguimos tomar. Então, se uma coisa vai gastar 10 minutos, que seja, do seu tempo, e você consegue passar para uma outra pessoa, passa para essa outra pessoa. Se essa pessoa está ali é para isso. Porque você libera 10 minutos do seu dia para você tomar outras decisões. E hoje o seu tempo ele é medido, o seu tempo hoje ele é medido em semanas. A partir do momento que você vai ficando maior, mais importante, seu tempo ele vai sendo medido a cada minuto que você faz. Exatamente. Segunda dica é separar tempo para os dois. Ah, mas separar tempo para os dois sem falar de negócios? Não, gente, isso não vai acontecer, tá? Não adianta. É muito normal um casal que trabalha junto separar um tempo para eles, mas falar de negócio. Mas se vão separar um tempo juntos? Ah, vamos jantar hoje, vamos sentar ali no lugar, vamos jantar. Vamos chegar em casa hoje, vamos chegar mais cedo. No nosso caso, a gente conseguiu criar algumas coisas de forma muito natural que funcionou para nós. Por exemplo, a nossa caminhada. Sim. Foi Então, o que nós não fazíamos. a gente não, eu odeio exercício físico. Ela odeia andar no sol. Então, Alérgica a sol, alérgica. então, algo que foi muito positivo para nós foi caminhar. E na caminhada a gente fala sobre tudo. Sobre Sim. negócios também. Né? Mas a gente fala sobre tudo. Sobre como está o casal, como nós estamos. Sim, Poxa, é muito bom. Para mim, que é agitada, isso para mim é muito positivo, porque enquanto eu tô ali gastando energia, eu tô conversando, eu tô falando. Acelerando ela. E eu tô acelerando. E ao mesmo tempo estou fazendo exercício, né, gente? A gente precisa. Então, nós, todos os dias, assim, depois que a gente sai da empresa, e isso foi algo que ajudou muito, porque forçou a gente a diminuir um pouco o nosso ritmo. A sair mais cedo. A sair mais cedo, exatamente. Porque caminhar. Antes a gente saía da empresa, tipo assim. Meia-noite, 1, 2. Mais cedo que a gente saía era 10 horas da noite. A gente já chegou a sair da empresa 2 horas da manhã. Então, assim, a gente estava nesse ritmo e a gente começou a perceber que isso estava afetando nós dois. Saúde. Não só como pessoas, mas como casal também. Então, isso foi algo que ajudou muita gente. Como detesto sol, detesto andar no sol, gente, a gente começou a fazer caminhada à noite. Então, todos os dias à noite a gente chega em casa, come alguma coisinha ali e vai. Ontem mesmo a gente saiu de casa, era 9 horas da noite, né? Pra fazer a caminhada. Então, assim, não tem muito horário, né? É a hora que dá mesmo. A gente não ficou preso numa coisa, desde que a gente faça, né? E outra coisa que é bem íntimo também, que a gente faz, banho junto. Tome banho juntos, aí é mais questão de casal mesmo, conversar. Porque ali você não vai falar muito da questão de empresa. Mas, igual a caminhada, ela surge para isso. Às vezes fala assim, mas ela surge para isso. Eu chamei de banhoterapia. É excelente. Mulheres que adoram conversar. Ela fala muito. Mas é isso. É um tempo nosso. E nós também temos hoje. Que, assim, fortalece como casal. Fortalece como pessoas. Nós estamos ali, nós estamos conversando. Então, fortalece a nossa casa. E a nossa casa é a nossa empresa. Então, fortalece nós dois juntos. Exatamente.
Então, separem tempo para vocês dois. Por mais que seja assistir uma série juntos, por mais que seja coisas simples, né? Sair para jantar. Para a gente não funcionou colocar um dia específico. Antes a gente tinha falado que toda sexta-feira a gente ia sair para jantar. Mas não funcionou porque tem Não dá certo. sexta-feira. A Nosso nossa rotina negócio, não dá. não, nem a nossa rotina, o nosso negócio, ele, sexta-feira e sábado, nós temos sob medida. Então, tem que vestir uma noiva, tem que fazer alguma coisa, e Mas a acaba, gente nem tá aqui, e então. acaba que a gente não consegue. Ou então a gente viaja. Viaja para quê? A trabalho, e aí a gente não consegue. Então, se vocês têm essa oportunidade de definir um dia, uma data, fala assim, olha, toda quarta-feira à noite nós vamos jantar, ou nós vamos. Teve até um cara do Spotify, né? Ele falou que toda terça-feira, se eu não me engano, segunda ou terça-feira, ele poderia marcar reuniões para ele até às 4 da tarde. Deu 4 da tarde, ele ia embora da empresa. E aí perguntaram para ele, mas por que você vai embora da empresa? Por que é esse dia que eu dou você? Porque esse dia eu tenho um compromisso com a minha esposa. Eu só faço isso à noite é dela. Não marquem reuniões para mim depois desse horário, que eu vou negar todas. E sim, eu vou ficar só até esse período aqui dentro. E tava dando 4 horas, ia embora da empresa, desligava o telefone, ficava só com ela. Se caísse um raio na empresa, ele consertaria no outro dia, não naquele. Tem pessoas que funcionam dessa forma. Então, vai do jeito que funcionar para vocês. Terceira dica é alinhar expectativas. Porque, como eu disse anteriormente, quando é o seu parceiro, você acaba exigindo mais dele. Porque você tem intimidade, vocês convivem juntos. Então, acaba que você quer que ele te entregue muito mais do que um colaborador. Então, alinhe essa expectativa, sabe? Eu entendi que o perfil do Tairo é esse. Ele não consegue me entregar três coisas ao mesmo tempo. Eu entendi que ele é desse jeito. Ele vai sentar, se vocês falarem para ele, faz isso daqui, ele vai sentar e vai fazer apenas aquilo ali, mas precisa deixar ele quietinho ali fazendo aquele negócio. Então, assim, eu alinhei isso dentro de mim, né? Eu entendo hoje que a minha expectativa de ter três, quatro coisas ao mesmo tempo de resultado na minha mesa não é assim que funciona. Então, respeitar a forma que ele é. Isso é uma coisa que todos os casais têm que fazer, né? Que alinhar, porque senão você sufoca o outro. E isso é muito perigoso. Uma coisa muito importante também é desse respeitar aí, tá? Deixar a função bem definida, é você também falar não. Você também mostrar o seu lado de não consigo. No começo a gente fez muita coisa. A gente fazia entrega, pegava ali os pedidos, ia visitar cliente, visitar fornecedor, fazia um monte de coisa mesmo. E eu ainda estava trabalhando em outras empresas e ficava me consumindo aquilo. E eu tinha que fazer depois do expediente, depois das 18. E acabava que a nossa vida conjugal ficava brigando com isso, porque eu precisava fazer, ela tinha expectativa que eu fizesse e eu precisava entregar aquilo ali. Então, acabou que é até o meme de funcionário não remunerado, e acabei virando um funcionário não remunerado. Só que naquele tempo eu não falava sobre isso, a gente não sentava e conversava sobre, não consigo fazer isso, eu não tenho tempo, é melhor delegar, é melhor terceirizar, paga um mototáxi, paga um entregador, manda vir via correio, eu não fazia isso. E foi um erro que eu cometi, que depois, agora, até pouco tempo, né, ela me pediu uma coisa, eu falei assim, não. Aí ela, mas como assim não? Eu falei, não, é melhor a gente pagar, é melhor a gente fazer, porque o nosso Quando tempo você entende que é melhor você pagar para ter paz, você paga. você paga. Você começa a querer viver muito mais. É engraçado como muita gente, inclusive, às vezes não paga porque tem medo de gastar, achando tipo, mas é uma coisa que eu consigo fazer. Para Só que 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 o eu vou seu tempo pagar? Mas e o seu tempo? e a sua Quando carga você mental começa a fazer isso, quando você começa a pagar pessoas para poder fazer algumas coisas, é muito engraçado como a gente flui. flui.
as portas abrem, as coisas acontecem, é que a gente falou de delegar. Então, quando você começa a delegar isso, é quando você parece que você perde esse medo de pagar, de gastar dinheiro, né? São coisas que você fala assim, gente, como eu fui em dinheiro bem gasto. Eu vou dar um exemplo dentro da sua casa agora, homem. Tem alguma coisa que a sua esposa pediu para você que você não fez? Você não trocou, que tá lá uns 6 meses parado. Na minha tem. Então, assim, dentro da empresa era a mesma coisa. Tinha algumas coisas que estavam paradas. E, assim, por falta de delegar. Pode ser uma torneira, vamos falar uma coisa que não vale, né? Vamos falar, pode ser um guarda-roupa, alguma porta que tá caindo, você só precisa ir lá e apertar o parafuso. Ah, mas eu tenho que pegar a chave de fenda, mas eu tenho que fazer aquilo. Você não fez. Era muito melhor você pegar e falar assim, eu vou chamar alguém, Mesmo que alguém seja simples. resolve e acaba com o negócio. Então, Esposa feliz, casamento feliz. inclusive, tem coisa lá em casa para ser feita, é normal. Com certeza, tem isso. E pra mim, gente, agora é a dica assim, mais importante que tem. Que é algo assim, que foi o nosso problema por muito tempo, que é a comunicação. A comunicação, ela é tudo dentro de uma empresa e tudo dentro de um relacionamento, Mais ainda dentro do casamento. mais ainda dentro do casamento. E foi algo que, assim, foi o nosso gargalo por muito tempo, porque trabalhando como casal, a gente precisava se comunicar muito mais do que sendo somente um casal. Então, era algo que eu exigia muito do Tairo. Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre gostei muito de conversar e de falar absolutamente tudo. Então, eu sempre fui aquela assim, olha, eu tô com expectativa disso, 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 quero isso, fazer assim, 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 assado. Bom, ele já não, ele, como ele é uma pessoa mais metódica, ele era assim, resumido. Ah, tá bom, vou fazer isso. Aí no final das contas, chegava um monte de probleminha, um monte de coisinha, que eu falava, ah, mas por que você não falou isso, né? Por que você, né, me avisou? Por que que... Então, assim, começa a gerar algumas intrigas, algumas coisas que poderiam ser evitadas com comunicação. E isso dentro de empresa, não somente dentro de um relacionamento, né, como um casal, mas como sócios. Como sócios, se você se comunica bem com as pessoas que estão dentro da sua empresa, com toda certeza você vai crescer. E isso é uma dica que não só para casal, tá? É uma dica para você também ter uma empresa, você é sozinho, é uma empresa. Comunique-se bem com seus colaboradores, comunique-se bem com seus fornecedores, com seus clientes, e é isso. Eu aprendi muito com a Bianca. Antes eu não pedi desculpa. É uma coisa que era minha. De, poxa, ficava chateado, mas não pedia. E sabia que estava também, talvez errado ali, mas não pedia. E ao longo do casamento, não só do casamento, ao longo da nossa relação, né? Não foi nem durante o casamento, foi antes. Eu fui aprendendo e hoje eu falo que existe um Tyra aí que é antes, né, da, da nossa relação e depois. As mulheres melhoram tudo, né, gente? Né? Convenhamos. Isso acontece. Bom, e assim, acho que é algo que não é nem dica, mas é bom ser falado, que é respeitar acima de tudo, né? Sempre tem que ter esse respeito. Ainda mais se vocês trabalham dentro de uma empresa que existem outras pessoas, né? Existem outros colaboradores. Vocês, como casal, vocês são vistos de uma forma diferente, né? Então, o homem tem que ter respeito com, por exemplo, as colaboradoras, as mulheres com os colaboradores, e assim por diante. Então, vocês se tornam referência na vida de muitas pessoas. Então, tomem muito cuidado com o que vocês conversam dentro da empresa, na frente de colaboradores, e até o que falam, né? Porque às vezes, gente, acontece, de dia você tá super estressado, E solta algo, né? pá, solta uma patada, alguma coisa assim. E isso tem que ter muito cuidado, né? Porque basta isso daqui para as pessoas mudarem a concepção sobre você. E uma das coisas que eu falo, principalmente para os homens, tá? Aqui dentro, um dia a Bianca pegou e falou assim para mim: leva a colaboradora ali. Eu falei: não. Você lembra disso? Uhum. Eu falei: não vou levar. Ela, mas por que? Eu peguei e falei assim: porque eu não devo ir andando no carro com a nossa colaboradora, sem você. E isso é uma coisa que eu sempre fiz. Por quê? Gente, conversas existem em qualquer lugar. Só que
quem abre espaço para conversa, abre espaço para isso acontecer, tá? Então, o não abrir espaço, ter respeito, tá? Principalmente com a sua esposa, principalmente, poxa, talvez você tá chateado ao extremo com ela porque ela fez alguma coisa que você não gostou. Você não vai chegar gritando, falando alto com ela. Primeiro, você não vai falar alto com ela em lugar nenhum. Mas você não vai desrespeitar, tratá-la mal na frente dos seus colaboradores. Por quê? Como é que você, como empresário, trata a sua esposa, o seu cônjuge desse jeito? Como é que você vai tratar um colaborador seu que não tem um contrato assinado com você de casamento? Isso não existe. Então, isso muda a percepção, a perspectiva da pessoa, do seu colaborador, da pessoa que trabalha para você e também de você, tá? Em relação a seus clientes, aos seus fornecedores, a todo mundo. O sucesso da sua empresa, ele também depende do sucesso de vocês como casal, se vocês são sócios. Então, eu falo que é medido, né? Conforme vocês têm sucesso juntos, vocês juntos crescem a empresa. Por isso que eu, no início, falei que depende. Então, o casal que empreende junto, ele cresce junto? Sim e não. Depende, né? Se você seguir algumas coisas, se você seguir essas dicas, se você ter esse pensamento, né? Evoluir, né? Porque eu sei que hoje em dia é muito difícil ter homens e mulheres com essa perspectiva. Mas é isso, né? A gente quis trazer aqui um pouco desse tema, porque é algo que é muito falado por aí e é algo que muitas pessoas nos perguntam: como que a gente faz? Como que acontece, né, entre nós? Porque a gente fica literalmente 24 horas juntos. Sim. Então, é assim que a gente faz, é assim que a gente faz dar certo. E é assim que juntos nós também estamos tendo o sucesso da nossa empresa, juntamente com o sucesso nosso como casal. Sim. E é isso, nós vamos ficar aqui hoje com o nosso primeiro BiasoCast. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Deixe aqui nos comentários qual é o problema que você tem com o seu cônjuge dentro da sua empresa e me conta aqui qual é o próximo tema que vocês querem que a gente traga. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente.